Vamos para mais uma aula de História do 7º ano, onde hoje estudaremos os povos pré-colombianos. Os povos pré-colombianos, também conhecidos como grandes civilizações agrícolas, eram povos pré-colombianos por existirem antes da chegada dos europeus. Esses povos eles apresentaram um grande desenvolvimento tecnológico, o que fez chamar muita atenção dos europeus. Esses impérios eram o Império Azteca, Maias e Incas. E as principais características desses três impérios foi o desenvolvimento arquitetônico, o domínio na escrita, o desenvolvimento da matemática, o domínio da astronomia, o uso do calendário, os grandes centros urbanos, uma economia baseada na produção agrícola. Para sabermos melhor sobre esses povos, vamos estudar um pouco de cada um deles. Os astecas tinham a localização onde hoje é o México e era o império mais poderoso desses três impérios, com domínio na arquitetura, na matemática e na astronomia. Os astecas eles tinham uma política teocrática e militar. O que seria uma política teocrática? A política teocrática era onde a religião ela determinava as decisões, as leis, o que seria seguido. A economia do Império Azteca era desenvolvida na agricultura, no plantio do feijão, da pimenta, do milho e do algodão. Isso foi possível porque eles desenvolveram um sistema de irrigação onde foi possível, por ser uma região seca, essa água dos rios irem para as grandes produções agrícolas. A sociedade asteca ela estava dividida entre nobres, comerciantes e artesãos de elite, escravos e camponeses e os prisioneiros de guerra. Quem eram os nobres? Eram funcionários públicos, chefes militares e sacerdotes. Já os comerciantes e artesãos de elite, eles fortaleciam a economia externa e interna e o artesão era responsável por fazer a criação das joias para a elite. Os escravos e camponeses eles trabalhavam nas terras reais em troca da própria sobrevivência. E já os prisioneiros de guerra eram aqueles capturados, aqueles guerreiros que eram capturados durante as batalhas. Um grande destaque dessa sociedade era que ela tinha mobilidade social. O que era essa mobilidade social? De acordo com o seu empenho no seu trabalho, você poderia mudar de uma classe social para outra, subir de classe social. Maias. Vamos falar um pouco sobre os maias. Os maias eles tinham um grande desenvolvimento astronômico, com destaque nos eclipses, nos movimentos dos planetas, nos efeitos do Sol e da Lua. Um grande destaque também dos povos maias foi a utilização da matemática, o desenvolvimento da matemática com a utilização da geometria e da utilização do zero. Os maias também houve um grande destaque entre eles pela produção e criação e desenvolvimento com precisão do calendário, onde foi possível se basear no tempo cronológico e desenvolver um calendário a ser seguido. Sua economia era voltada na agricultura, com a prática do plantio do cacau, do milho e do algodão. A sociedade maia ela tinha 3 camadas, onde era dividida entre o imperador, comerciantes, camponeses e escravos. O imperador ele tinha um poder político e era considerado um ser divino por ser escolhido pelos deuses. Os comerciantes era quem fazia o desenvolvimento interno e externo e os camponeses e escravos tinham a prática do cultivo. Por fim, nós temos os incas, que habitaram entre 13.000 anos antes de Cristo. Eles tinham um desenvolvimento e acreditavam que o seu representante era um descendente direto do Sol e por isso ele tinha esse nome de Inca. Suas principais características eram ter abrangido onde hoje nós temos a Argentina, o Chile, Equador e Bolívia, ter 15 milhões de habitantes com grandes extensões de terras, o que também facilitou a entrada dos espanhóis e assim o domínio dos espanhóis e o fim do Império Inca. A economia inca era uma agricultura de produção excedente, onde eles faziam as produções para o seu próprio consumo e o que sobrava, esse excedente, era o que sobrava dessas produções e eram feitas trocas internas como tipo de comércio.